Pastor Wagner Conceição apresenta A Verdadeira Igreja versus a Grande Apostasia. O que a Bíblia realmente diz? Quando você ouve a palavra igreja, o que vem à sua mente? Um prédio luxuoso? Um palco iluminado? Ou uma organização política? A Bíblia define igreja de uma forma muito diferente do que vemos hoje. A palavra grega é eclesia, que significa os chamados para fora. Mas, infelizmente, vivemos tempos sombrios onde o sagrado foi profanado. Neste vídeo, vamos explorar 7 funções vitais da verdadeira igreja e confrontar, com a Bíblia, o anátema das igrejas modernas que enganam multidões. Tópico 1. A definição: povo, não prédio. A função bíblica. A igreja não é o templo de tijolos, mas a reunião viva dos salvos em Cristo. O templo somos nós. Passagens. Mateus capítulo 18 versículo 20. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. 1 Pedro capítulo 2 versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. O lado negativo, a negligência moderna. A obsessão por templos faraônicos, idolatria ao lugar sagrado enquanto o coração está podre, e a ideia de que Deus habita em construções humanas. O descontentamento de Deus. Atos capítulo 7 versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isaías capítulo 29 versículo 13. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tópico 2. A missão: pregar o Evangelho, não o sucesso. A função bíblica. A função primária é anunciar a salvação, o arrependimento e a cruz de Cristo, a grande comissão. Passagens. Marcos capítulo 16 versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O lado negativo, o anátema moderno. A troca da cruz pelo coaching gospel, teologia da prosperidade e autoajuda. Igrejas que pregam sonhos humanos em vez de arrependimento divino. O descontentamento de Deus. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. 2 Pedro capítulo 2 versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Tópico 3. A natureza: corpo de Cristo, não empresa. A função bíblica. Unidade orgânica onde cada membro importa e Cristo é o único cabeça. Passagens. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Colossenses capítulo 1 versículo 18. E ele, Cristo, é a cabeça do corpo, da igreja. O lado negativo, a negligência moderna. A igreja como corporação empresarial, onde os membros são números e o pastor é um CEO intocável. O partidarismo e a divisão denominacional. O descontentamento de Deus. 1 Coríntios capítulo 1 versículos 12 e 13. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo. Está Cristo dividido? Ezequiel capítulo 34 versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. Tópico 4. O propósito: edificação, não entretenimento. A função bíblica. O ensino da sã doutrina para amadurecimento dos santos. Culto racional. Passagens. Efésios capítulo 4 versículos 11 e 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Atos capítulo 2 versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O lado negativo, o anátema moderno. Cultos que são shows de luzes e fumaça. O uso de entretenimento para atrair multidões, coceira nos ouvidos, enquanto a doutrina é superficial. O descontentamento de Deus.
2 Timóteo capítulo 4 versículos 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amós capítulo 5 versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Tópico 5. O serviço, cuidar, não explorar. A função bíblica. Assistência aos órfãos, viúvas e necessitados. O amor prático. Passagens. Tiago capítulo 1 versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. 1 João capítulo 3 versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? O lado negativo, a negligência moderna. A exploração da fé dos pobres. Campanhas de sacrifício financeiro para enriquecer a liderança enquanto os membros passam fome. O descontentamento de Deus. Mateus capítulo 23 versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Jeremias capítulo 22 versículo 13. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito. Tópico 6. A autoridade, coluna da verdade, não de fábulas. A função bíblica. A igreja deve ser a guardiã da verdade absoluta, não se curvando à cultura ou ideologias. Passagens. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 15. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. João capítulo 17 versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O lado negativo, o anátema moderno. Igrejas que distorcem a Bíblia para agradar o mundo, politicamente correto, aceitando o pecado e ensinando fábulas e misticismos antibíblicos. O descontentamento de Deus. Mateus capítulo 15 versículo 9. Mas, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Tito capítulo 1 versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes. Tópico 7. O destino, noiva santa, não meretriz. A função bíblica. Preparar-se em santidade para o retorno do noivo, Jesus. Separação do mundo. Passagens. Efésios capítulo 5 versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse capítulo 19 versículo 7. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O lado negativo, a negligência moderna. A igreja mundana, morna, que busca amizade com o mundo e se torna inimiga de Deus. A grande meretriz espiritual. O descontentamento de Deus. Apocalipse capítulo 3 versículo 16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tiago capítulo 4 versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ser igreja não é ir a um lugar, é ser o lugar onde Deus habita. Muitas instituições hoje ouvirão naquele grande dia: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não faça parte do engano. Busque a verdade, viva a Escritura e seja a igreja que Cristo virá buscar. Se este vídeo abriu seus olhos, compartilhe para despertar outros. Acesse os canais de Wagner Conceição. Sites, YouTube e Instagram. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal.